A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa EBD Ponto a Ponto. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada aluno que participa todos os domingos da Escola Bíblica Dominical. Estão lá para aprender a palavra de Deus. Aos nossos queridos professores que estudam, que pesquisam, que oram, que meditam na palavra de Deus para levar uma aula edificante, uma aula agradável aos nossos queridos alunos. Deus abençoe você, querido professor. Aos nossos queridos superintendentes, aqueles que estão coordenando as EBDs, que organizam, que tratam dos detalhes para que o aluno seja bem recebido e tenha uma EBD agradável aos domingos. Que Deus continue abençoando todos. Você que está chegando agora em nosso canal, que está assistindo essa aula ou um dos nossos vídeos pela primeira vez, Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Você que é novo aqui em nosso canal, que está assistindo esta aula pela primeira vez, nós trabalhamos todos os pontos da nossa lição. Esses pontos são divididos em bloco e neste bloco nós trataremos o primeiro ponto e nós teremos ainda mais 2 vídeos onde trataremos dos 2 pontos. Portanto, você que chegou agora, eu oriento você a assistir os outros 2 vídeos, onde nós estaremos assim fazendo o fechamento ou a conclusão da nossa aula de hoje, ok? Eu estou aqui com o meu material e com a minha lição bíblica de adultos e eu convido você a nós meditarmos nesse momento um pouco nesta lição que será lecionada próximo domingo, dia 28 de julho do ano de 2024. Trataremos a seguinte temática: o encontro de Ruth com Boaz. Texto áureo: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Muito bem, meus queridos, nós neste bloco trataremos sobre Boaz. Até então, nós havíamos discorrido sobre Elimeleque, Malom, Quilion, Noemi e Ruth. Agora vai entrar outro personagem, chamado Boaz. Boaz, de acordo com o relato bíblico, ele era um homem próspero, era um fazendeiro, tinha muitas propriedades, tinha plantações, e este homem também possuía vários servos que trabalhavam para ele. Não se sabe ao certo qual o grau de parentesco de Boaz com Elimeleque. Alguns vão dizer que provavelmente ele era sobrinho de Elimeleque. Quanto a isso, a Bíblia não nos dá detalhes. Nós ficamos sabendo que Boaz é o remidor de Noemi. Boaz, na verdade, vai ser o Goel, o resgatador, aquele que está disposto a ajudar os seus familiares, ajudar os seus parentes. O Goel, na verdade, era aquele que resgatava bens, propriedades que outrora foi vendida por causa da pobreza, escassez, necessidade. Agora o Goel, ele, dentro da sua possibilidade, ele pode resgatar, reaver, comprar de volta aquele bem, aquela terra que o seu parente havia se desfeito dela por motivo de necessidade ou coisas parecidas. Quando Elimeleque parte para a terra de Moabe, Elimeleque ele se desfaz das suas terras, ele vende as suas terras. E uma vez fora de Belém, Elimeleque não está mais em posse das suas terras. Quando Noemi volta sem nada, sem marido, sem filhos, sem riquezas, sem nada, apenas com a sua nora, uma moabita, Ruth, essa mulher extraordinária. Mas ela não podia reaver
os terrenos ou as terras que o seu esposo Elimeleque havia vendido. Ela não tinha dinheiro para isso. Portanto, ela contaria agora com o Goel, o parente mais próximo, o parente mais chegado, que poderia reaver, se assim o quisesse, reaver a terra, o imóvel daquele que vendeu. Só que Boaz, ele não vai ser apenas o Goel, Boaz também vai ser o Levi, isto é, cabe a Boaz a lei do levirato, já que ele era o parente mais próximo. É bem verdade que havia outro parente mais próximo além de Boaz. A Bíblia não menciona o nome deste homem, mas uma vez que esse homem se abstém da responsabilidade de Goel, da responsabilidade de Levi, agora entra o parente mais próximo, o segundo parente mais próximo, que no caso é Boaz. Boaz será o Goel, que vai resgatar a propriedade, que vai resgatar a terra, mas também ele vai ser o Levi, ele vai cumprir aquilo que Moisés havia determinado em Deuteronômio. Ele, na verdade, vai aderir à lei do levirato. A lei do levirato era, na verdade, uma lei que dizia o seguinte: quando um homem casasse com uma mulher e ele falecesse sem deixar filhos, o seu irmão casaria com a viúva e o primeiro filho seria dedicado ao esposo falecido daquela mulher, para que a sua descendência não fosse esquecida, para que o seu nome não fosse esquecido. Então, a lei do levirato dava esse abrigo à viúva e também ajudava aquele que havia morrido, para que o nome dele não fosse apagado das gerações. Portanto, uma vez que Boaz era o parente mais próximo e queria aderir essas leis, ele seria o resgatador e também seria aquele que deveria agora não só comprar a terra, mas também cumprir o papel ou a lei do levirato. Boaz, ele era um homem próspero, ele era um homem rico, ele tinha bens, mas observe que Boaz, mesmo com a sua riqueza, ele é um homem temente a Deus. Ele não é um homem arrogante, ele não é um homem prepotente, não. A Bíblia diz que o rico não pode se gloriar na sua riqueza. A Bíblia fala isso através do profeta Jeremias. Então, Boaz sabia que tudo que ele tinha foi o Senhor Deus quem havia dado. Boaz, ele era um homem próspero, porque era um homem temente a Deus. Veja bem, não é pecado você ter as suas posses, não é pecado você ter os teus bens, não é pecado você ser rico. Não, Jesus nunca falou sobre não termos riqueza. Não, pelo contrário, o que ele condenou foi, na verdade, você deixar Deus de lado e supervalorizar a sua riqueza, a ponto de torná-la um Deus. E também na parábola do semeador, ele falando sobre a riqueza, condenando-a quando o homem se entrega a ela para adquiri-la, para buscar bens, para buscar prosperidade e se esquece de, no reino de Deus, ele ser produtivo. É aquela semente que caiu entre os espinhos a sufocaram e ela não produziu fruto. E Jesus explica que os espinhos ali que cresceram e sufocaram aquela semente é, na verdade, os cuidados desta vida, a riqueza, o desejo de ficar rico, de ser famoso. Tudo isso aí leva a semente a não produzir. Muito bem, quando você olha também para a vida de Boaz, você vê que ele, além de ser temente a Deus, além de ser rico, ele também era um homem respeitoso. Ele respeitava os seus colaboradores, ele respeitava os seus funcionários, ele respeitava os seus servos. Eu li de um autor que falava aos médicos que estavam estagiando ou tendo treinamento com ele: não esqueçam, vocês não estão tratando simplesmente de casos, vocês estão tratando de pessoas. As pessoas são mais importantes do que os casos. Hoje em dia, o que estamos vendo são pessoas que valorizam as coisas, valorizam os bens, valorizam os negócios, e a pessoa, para ele, é apenas um meio,
é apenas uma forma, um degrau que ele acessa e um objeto que ele usa para chegar até determinado ponto. Infelizmente é isso que vemos, as pessoas amando mais as coisas do que o próprio ser humano, do que a própria pessoa. E isso não aconteceu com Boaz. Boaz era um homem temente a Deus, Boaz era um homem próspero, mas também Boaz era um homem respeitoso. Nós ficamos por aqui com este primeiro bloco. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.